Olá, estamos com mais um episódio do nosso podcast Conversas que Contam. E hoje nós temos a presença das crianças, da professora, da equipe da Escola Municipal do Campo, Lídia Cheidcuri. Ela é situada no distrito do Guará, na localidade conhecida como Rio das Pedras. Ela conta com 110 alunos, distribuídos entre educação infantil e ensino fundamental anos iniciais. Também tem sala de recursos. O projeto ele foi desenvolvido com as turmas principalmente do 4º e 5º ano. A Escola Lídia é uma das nossas unidades integrais da rede municipal de Guarapuava. No período da tarde, as nossas unidades integrais, elas possuem oficinas. Então, os nossos alunos permanecem na escola de segunda a sexta-feira de manhã e de segunda a quinta, no período da tarde, ficam até às 16h30. E o que acontece nesse período da tarde? Eles têm oficinas rotativas. Entre as oficinas, a oficina de língua portuguesa, que é ministrada pela professora Soeli. E o projeto surgiu nessa oficina. Eu vou pedir para a pedagoga Eliane contar para nós como se deu a ideia, de quem surgiu a ideia desse projeto. O projeto chamado Viajando para Nárnia, Leitura, Imaginação e Voz. Nós desenvolvemos esse projeto pensando em unir esses alunos, que eles se enganjassem num tema de leitura para ter uma imaginação mais fértil na hora de produção de texto e que eles vissem o mundo de uma forma diferente na contação de histórias. Professora Soeli, me conte, o que te motivou a pensar na proposta de trazer Nárnia, os livros de Nárnia, os contos de Nárnia, para a sala de aula, para os alunos do 4º e 5º ano? Então, professora Débora, nós vimos que tínhamos uma dificuldade ali, nós precisávamos aprimorar a leitura desses alunos, mas também aguçar a imaginação. E colocando em prática também a parte da escrita, então nós pensamos nesse projeto, juntamente com a professora Eliane, para que nós desenvolvêssemos esse projeto para que eles pudessem criar mais imaginação. Por que as Crônicas de Nárnia? Porque são uns livros fantásticos, um conto fantástico, vai fazendo a leitura, tem muitos personagens, aguçando a curiosidade. Eu já tinha lido o primeiro dos livros, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, e pensei que eles iam gostar muito por ser um livro não tão infantil, porque é uma leitura um pouco mais densa para eles, e sendo 4º e 5º ano, eles têm mais curiosidade. E eu consegui atingir, acho que é o que eu gostaria. E você poderia contar para nós como que você desenvolve isso durante a semana? Porque nós sabemos que a oficina de língua portuguesa, ela é uma carga horária de 2h40 semanal. Então, cada turma, além do período regular, na manhã, ela conta com 2h40 de língua portuguesa, tanto para o 4º ano quanto para o 5º ano. Como que você desenvolve esse projeto lá durante a semana? Como que você faz essa abordagem? Então, a princípio, nós fomos primeiro para o escritor. Nós estudamos ali como que seria a biografia dele, para eles começassem a ter o entendimento da importância do autor, da escrita, eles tivessem o conhecimento. E durante a semana, nós temos 2 aulas semanais em cada turma. A princípio, nós passamos a fazer a leitura, mas antes da leitura, nós tínhamos que preparar o ambiente. Preparando esse ambiente, primeiro de tudo, nós tínhamos o portal, que eles teriam que fazer essa passagem pelo portal. O portal seria a nossa porta, onde nós confeccionamos, pedimos pela Shopee, inclusive, a porta com toda a ilustração ali de um tema que seria Nárnia. E nós ambientamos também o espaço com música, uma imersão, onde nós colocamos as músicas, o som de floresta, o som do vento, ligamos o ventilador. E nisso também, conforme vai mudando a leitura e começa a surgir outros personagens, que é da feiticeira, muda o som. Nós colocamos o clima, toda uma ambientalização, o áudio. Exatamente, para que eles realmente sentissem que eles estão vivenciando este momento, para eles entrarem na leitura.
E Vitor, me conte, quando a professora trouxe a proposta, um livro, né? E quando a gente vai iniciar uma leitura, a gente pensa logo, não sei vocês, mas eu me preocupo, ai, que livro, né? É grosso demais. A letra é miudinha. Não tem E daí desenho. não tem muito desenho. O que vocês pensaram quando a professora trouxe? Vocês já conheciam esse livro? Já tinham ouvido falar? Já tinham tido algum contato? Ou a primeira vez foi quando a professora Sueli trouxe essa proposta para vocês? Eu já conhecia as Crônicas de Nárnia. Eu não conhecia o livro em si, mas as histórias, os filmes, sim. Pois meus pais falaram disso para mim, que eles assistiram um filme que tinha na época. E também eu não pensava tanto nisso do livro em si, eu pensava mais na história. Como seria a história em si, pelo livro. E você tá gostando? Está se Sim. sentindo incentivado a dar continuidade? Porque eu vi que não é apenas um livro, são vários São livros. 7 livros. São uma 7 coletânea livros. de 7 livros. E me conte, Beatriz, o que vocês já conseguiram desses 7 livros? Vocês já conseguiram fazer a leitura de um livro completo? Sim, a gente Sim? Lá na sala de aula mesmo. sim, na sala de aula. E como que é feita essa leitura lá na sala? Como que A vocês gente se... pegava uma hora de um dia da tarde, que a professora dá aula, e daí a gente começava a ler. Ela lia um pouco, e depois ela revisava, porque vai lendo, tipo, eu leio um pouco, e depois ele. E vai passando de aluno para aluno. Então, sim. cada um lê um trecho. E cada aula a gente consegue realizar a leitura de 2 capítulos. E vocês conseguem, e como que é durante a semana? Porque a aula, vamos supor que acontece em que dia na tua sala? Lá no período da tarde. Que dia da semana ela acontece essa aula? Eu acho que segunda e quarta. Segunda e quarta-feira. E nos outros dias gera uma expectativa de saber dar continuidade a essa história? Sim. E eu percebi que vocês têm também uma atividade que vocês realizaram. Sim, né? esses são alguns dos nossos livros. Você pode mostrar para nós esse livro aqui? Ou como que ele foi feito, esse livro lá? A gente fez esses livros com a gente fazendo os capítulos. É basicamente um diário de expedição. Um diário de expedição. Então é feita uma releitura a partir dos capítulos lidos. Então A gente vocês fazem registra esse aí. trabalho. Cada aluno tem o seu. Nossa, que material de qualidade, merece até uma publicação. Sim. Vocês No estão de final parabéns. desse capítulo que é lido com eles, eles vão fazer o registro, que é a segunda etapa da aula, né? Eles fazem o registro e aqui no registro eles vão colocar a opinião deles, vão descrever o que eles sentiram na leitura desse capítulo, qual que é o sentimento, que conselho que eles dariam, porque daí nós fizemos assim, qual que é o livro, o capítulo que foi lido, e tem a questão aqui, pelo buraco da fechadura. O que é pelo buraco da fechadura? Ele seria qual que é a visão deles na leitura daqueles capítulos? Qual que foi a cena que eles mais gostaram, que eles mais se empolgaram? E daí eles vão fazer o desenho e vão registrar aqui. E tem a palavra que eles descobriram, que eles não tinham conhecimento, que foi uma palavra nova, para ampliar o vocabulário desses alunos também. E depois eles vão procurar no dicionário o significado dessas palavras. E daí o conselho do fauno. O conselho do fauno seria qual que seria o conselho que eles dariam se eles fizessem parte daquela história, como eles, na verdade, eles são partes da história, porque eles estão lendo, estão conhecendo, mas se eles estivessem inseridos lá em Nárnia, naquele momento, naquele capítulo, qual que seria o conselho que eles dariam a esses personagens? Aí eles vão sobreavisando os personagens, olha, cuidado com a feiticeira. E daí tem o sentimento, o que eles sentiram na leitura daquele capítulo? Eles ficaram empolgados, curiosos, ou eles sentiram medo com a leitura? Eles vão registrar tudo no registro que é através da travessia deles, na leitura. Nesse registro está um dos objetivos do projeto, né? Esse aumento do vocabulário, a escrita de palavras novas, tudo isso vai agregar no conhecimento deles. E, Vitor, me conta como que você se sente com vontade de dar continuidade às outras leituras? Você se sente hoje mais com vontade de realizar a leitura lá na casa, de outros livros? Que outros livros, além de Nárnia, ali, que te chama a atenção, né, para dar continuidade a essa leitura?
Sim, eu estou empolgado para continuarmos a leitura das Crônicas de Nárnia, lermos alguns outros livros e eu estou procurando livros para me ler de ação em geral, em temas em geral de livro. Te despertou, então, mais vontade da leitura. E você Sim. também sente isso, Beatriz? Tem vontade de dar continuidade dos livros, de leituras nos momentos lá na casa, né? Nos Eu momentos... tenho a coleção de Diário de um Banana, eu queria completar, eu já estou lendo o segundo livro. Você já tem as tuas leituras que você realiza em casa. E você sente que a tua leitura melhorou a partir dessa abordagem, né, do projeto nas oficinas de língua portuguesa? Que bom, estão felizes. Então, vocês têm aí a missão de concluir os contos de Nárnia até o final do ano. É essa a missão? É essa a missão. A missão seria concluir a leitura da coleção. Tanto é que eles se mostraram muito empolgados, isso que me motivou bastante para continuar a leitura. E no final a gente está ainda no projeto de fazer uma culminância com um teatro, junto com o 4º e 5º ano. Esperamos assim conseguirmos, né? Vamos tentar. Que aí traz, né, a visão geral do projeto, né, que é Viajando para Nárnia, leitura, imaginação e voz. E tem, parece aonde que vocês guardam os livros? Isso, temos um guarda-roupa. Guarda-roupa temático. E ele vai para casa. Isso. Alguns alunos, eles levam o guarda-roupa para casa para fazer se fosse ler um capítulo na frente e explicar para os outros. Eles vão em casa, daí depois chega na escola e conta para os outros colegas esse capítulo que ele já leu na casa. Quem de vocês já levou o guarda-roupa? Eu e mais uma aluna só. Acho que a Laís levou, temos o Antônio levou, alguns alunos, não deu para todos, porque como nós temos apenas uma coleção, que há essa necessidade de nós tivermos mais livros, né? Então, vamos aproveitar, professora, esse momento ali, para de repente fazer um convite aí àqueles que nos assistem. Isso. Alguns pais ainda adquirem um livro ou outro, mas como não é muito, eles não saem, vamos por assim, acessível, não é uma coleção muito acessível. Então, quem tiver e quiserem doar, fazer uma doação para nós aceitamos de muito bom grado, porque aí nós poderíamos ampliar um pouco mais esse projeto, eles poderiam ter mais acesso, e além seria o livro itinerante, nós poderíamos mandar para mais alunos para casa para ler. E fica aí então o convite, né, para aqueles que estiverem disponíveis, de repente, para querer fazer uma doação. A escola Lídia fica, então, na localidade do Rio das Pedras, mas se não tiver condições de ir até a escola Lídia, pode trazer aqui na Secretaria de Educação, que nós encaminhamos, né, as doações e os livros lá para a escola. Professoras, alunos, vocês estão de parabéns. Eu vejo que todo e qualquer projeto que traga essa motivação para nós expandirmos o hábito da leitura, e aí nós entendemos o quanto a leitura é importante, ela é válida, né? E empolgante para o professor quando ele vê essa motivação dos alunos. E eu queria saber de vocês. Beatriz, você tem algum recado para os coleguinhas que ainda não despertaram essa vontade da leitura, para você deixar essa mensagem dessa importância do que é a leitura? Eu achei muito legal o livro. Eu recomendaria para muita gente para ler, quem gosta de aventura. Eu queria muito isso, ver muitas pessoas lendo esse livro. Muito bem. E você, Vitor, quer deixar uma mensagem, um convite para que as pessoas despertem esse hábito da leitura? Sim, eu adorei as Crônicas de Nárnia, o livro, o filme que a gente assistiu em sala depois que nós terminamos o primeiro livro. O primeiro livro. Foi muito legal, eu recomendo para muitas pessoas, pois é um livro de ação, suspense, aventura, de quase todos os gêneros juntos. Exatamente, então fica aí o convite, né? Vendo a empolgação dos nossos alunos, para que aqueles que ainda não conhecem, ainda dá tempo. Então, nós agradecemos a participação, né, da equipe, dos alunos, da professora,
e parabenizamos novamente pelo trabalho desenvolvido em sala de aula e com as turmas. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Conversas que Contam.